Primeiramente, é um prazer estar aqui. Grande satisfação estar nessa casa, essa casa maravilhosa, que sempre nos acolheu muito bem. A Medical Sun não só é o principal parceiro, como foi o primeiro parceiro da área medical, né? A gente, quando começou com esse negócio na parte de distribuição, a Medical Sun foi a primeira casa que a gente bateu. Sempre gostei da área de vendas, então, desde garoto, a gente vem de uma família pobre, né? Então a gente tem que se virar, né? Então a gente já vendia refrigerante na praia, enfim, a gente já fez de tudo para sobreviver. E há mais ou menos uns 20 anos atrás eu entrei numa empresa de equipamento médico, né? Na parte comercial, de vendas especificamente. Lá no Rio. Lá no Rio de Janeiro. Nascido e criado. É comunidade, né, cara? É a comunidade do Rio de Janeiro, sem condição financeira. A gente é do complexo do Alemão, mas é complexo da Penha, vai. Aham. E aí, cara, você chega numa situação, fala, pô, peraí, faturamos 2 milhões, cara. 2 milhões de reais. Número que salta o olho, né? O que é isso? Gravando. Olá, está começando mais um episódio do Medical Business Cast, podcast do grupo Medical Sun. Você recebe convidados de primeira linha para falar sobre o mercado da saúde estética no Brasil e no mundo, trazendo novidades, tendências, conhecendo também a história de quem faz esse mercado ser tão grande, tão poderoso, tão valioso em todo o Brasil. E hoje os nossos convidados são muito especiais. Eles vêm direto do Rio de Janeiro visitar aqui a sede do Grupo Medical Sun, na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Está conosco aqui o Leandro Ramos, diretor comercial, e também o Fábio Muniz, diretor administrativo da E-Medical, um dos principais players do mercado de saúde estética no Brasil. Prazer enorme ter vocês dois aqui na sede do Grupo Medical Sun, participando aqui do Medical Business Cast. E eu quero começar com uma pergunta tradicional, mas que é muito importante para o nosso público, para conhecer um pouco mais da E-Medical, um pouco mais de vocês. Como começou essa história? Qual é a trajetória de vocês antes da E-Medical? Como é que chegamos à E-Medical? Como foi que vocês também se conheceram, tiveram um insight de ter esse negócio? Qual foi a jornada de vocês, resumindo tanto profissional e pessoal de forma individual, como vocês formando essa grande dupla que conduz aí a E-Medical. Bem-vindos ao Medical Business Cast. Obrigado, eu vou começar porque quem vai contar mais a história é o Leandro, porque eu não tinha nada a ver com o segmento, tá? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Grande satisfação estar nessa casa, essa casa maravilhosa, que sempre nos acolheu muito bem. Mas eu não tinha nada a ver com o mercado, eu tinha uma lojinha de automóveis, carrinho usado lá no Rio. Automóveis. E aí conhecia o Leandro já, a gente tinha... Não chegava a ser uma grande amizade, a gente se conhecia entre alguns amigos em comuns. O Leandro, que começou no segmento, ele pode explicar melhor como é que a gente chegou nisso. Perfeito. Bom, quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, né, Cleber? Falar que Agradece. a Medical Sun não só é o principal parceiro, como foi o primeiro parceiro da área medical, né? A gente, quando começou com esse negócio na parte de distribuição, a Medical Sun foi a primeira casa que a gente bateu. Né? E graças a Deus, o Mauro sempre nos abriu a porta, sempre deu oportunidade pra gente, então isso foi bem legal. Mas eu vou chegar nessa fase já. Vou dar passo ao passo para a gente não perder o raciocínio. Como eu te falei, obrigado, né? A gente é medical, a gente está no mercado de distribuição vai fazer 5 anos, mas da estética já há mais ou menos 9 anos. Né? Então a gente vem lá desde a época que a Medical Sun ia para um standzinho no Rio de Janeiro com 3, 4 pessoas até agora com essa imensidão de stand, né? Os maiores stands do mercado nas feiras é a Medical Sun. E eu comecei, na verdade, com equipamento há muitos anos atrás. Eu comecei com equipamento já faz uns 20 anos na área médica, né? Por que você começou? Como é que foi? Na verdade, assim, eu sou vendedor a minha vida inteira, né? Apesar de ter ingressado, apesar de ter começado a vender especificamente há uns 20 anos atrás, eu sempre gostei da área de vendas. Então, desde garoto, a gente vem de uma família pobre, né? Então a gente tem que se virar, né? Então a gente já vendia refrigerante na praia,
Enfim, a gente já fez de tudo para sobreviver. E há mais ou menos uns 20 anos atrás eu entrei numa empresa de equipamento médico, né, na parte comercial, de vendas especificamente. Lá no Rio. Lá no Rio de Janeiro. Nascido e criado aí. Sou lá no Rio de Janeiro, exatamente. Minha família é toda do Espírito Santo, mas eu sou carioca. Perfeito. Fábio também é do Rio. Sim. E aí começamos nessa trajetória com venda de equipamento médico. E aí para ser TI, centro cirúrgico, TI neonatal, laboratório, enfim, toda a parte hospitalar. Quando foi em 2015, eu saí dessa empresa, fiz um acordo na época e consegui comprar algumas máquinas para começar na parte de locação da estética, né? Essa empresa, eu já conhecia o trabalho de serviço, né, com locação, manutenção, essas coisas. E aí eu comprei 2 máquinas na época para começar a alugar na área da estética. E aí você vai se desenvolvendo, vai conhecendo gente, né? Foi daí que eu conheci o Mauro, conheci o Maurão, conheci o pessoal. A Marla, que hoje trabalha com a gente na época, conheci também na feira. E aí fomos fazendo relacionamento. Quando foi em 2000 e na pandemia, ninguém estava alugando nada, né? Tava tudo parado, ninguém estava fazendo procedimento e tudo. E como o Fábio falou, a gente tem vários amigos em comum e um especificamente é sobrinho dele e é meu melhor amigo, que hoje trabalha com a gente, você conhece o Jean. Perfeito. E aí, numa dessa de pandemia, a gente se encontrando para conversar, bater papo, para um estimular o outro. Solar o outro. Um tentar consolar o outro, imagina, você tem um negocinho pequeno e não fatura nada, não trabalha, não tem o que fazer, parar tudo, né? E aí a gente, numa dessa, começamos a ter mais proximidade, e aí começou a pintar algumas oportunidades, algumas situações e tudo. O Fábio estava buscando outro negócio, eu tinha a ideia de distribuição na cabeça já há muito tempo. E aí começamos a conversar, foi acontecendo. Aí, pandemia, começamos a vender um álcool em gel aqui, um testezinho de Covid ali. E aí a parceria foi estreitando, a gente foi criando relação, foi se dividindo, né? E aí eu falei com ele, cara, eu tenho vontade de abrir uma distribuição, eu acho que a gente está se dando bem, eu acho que é uma boa. O que você acha? Pô, vamos embora então. E aí foi daí que a gente começou, né? Sem grana, como todo mundo começa, sem grana, sem nada. Na época, meu irmão emprestou um cartão de crédito pra gente, eu lembro até hoje. Te ligou pro Cris, falou, Cris, preciso comprar a máquina aí. Ele, tudo bem. Mas você ia comprar? Eu falei, cara, como você me vende? Como der. Como der. Sim. Aí ele, cara, olha só, eu preciso que você compre para virar distribuidor, para te cadastrar, preciso que você compre 2 máquinas, 2 Crodebs na época. Eu falei, legal, como é que é? Ó, te dou tantos por cento de desconto, você paga no cartão de crédito em 2, 3 vezes e tal. Eu falei, cara, fechado, vamos nessa, vamos tentar a sorte. E aí foi o início da distribuição. Exatamente, eu me lembro que em uma semana a gente vendeu as 2, né, Fábio? Que maravilha. Compramos as 2 com medo. Medo danado, né? O mercado. Cara, será que a gente vai vender? Como é que é isso? Exatamente. A gente era um salto, né? Era uma mudança de patamar, né? Porque a gente estava vendendo máscara, álcool gel. Sim, coisas pequenas valor. Exatamente. E aí aquela coisa da Medical Sun sempre bem agressiva comercialmente, né? Não, cara, pode ficar com as 2, daqui a pouco você vai querer mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Quanto mais a gente ia comprando, mais o cara ia motivando a gente, sempre pegando a gente pela mão e saltando, porque a gente sempre com freio de mão puxado, com medo do mercado. Tateando ainda. Depois, a gente não conhecia bem, né? Não, e a distribuição em si, né, comprar e revender, isso assustava um pouco. Meu estoque vai ficar lotado, como é que vai ser isso, tal. E aí, mais ou menos com uns 3, 4 meses que a gente já estava trabalhando com a Medical Sun, a gente veio aqui até a Estrela a primeira vez, lá na sede antiga. Perfeito. E aí tivemos uma reunião com o Mauro, eu, Fábio, Mauro, Cris e tudo. Tem até muita coisa engraçada desse dia, não vou contar para não estender, mas tem muita coisa engraçada desse dia. Não tem nada, não. Isso é interessante pra gente. Tem tempo, a gente quer ouvir. E aí, cara, a gente... Foi assim, vou contar rapidinho, bem rapidinho. O Fabinho tinha medo de andar de avião. E aí a gente vinha pra cá, e antes de vir pra cá, eu fiz um briefing do Mauro pra ele. Falei, cara, o Mauro é um cara, pô, apesar de novo, é bem sério, o cara é evangélico, não gosta de palavrão, essas coisas. Então você vai lá, cara, pô, para de brincar, falei sempre brincalhão, né, pô, seriedade. Tá? Não, pode deixar comigo. Isso é lenda. Cara, ele tomou um remédio pra poder viajar tranquilo, só que tomou a dose além do permitido, provavelmente. E aí ele ficou meio grogue na reunião. Ficou sonolento. Ficou totalmente sonolento. E aí quem fez a reunião inteira fui eu. Aí estamos lá, tocando a reunião, bate-papo. Conversa vai, conversa vem, Mauro abrindo oportunidade pra gente e tal. E engraçado que eu falei com ele, falei, Fabinho, é o seguinte, a gente vai lá pros caras, a gente vai falar pra ele o seguinte, ó, eu queria um crédito de R$150 mil
porque a gente vai comprar X equipamentos, a gente roda com isso, vende 300, pô, vai ficar bonitaço e tal. Quando a gente sentou com o Mauro, falou, não, cara, tá louco, vocês têm potencial para vender 1 milhão lá, cara. E aí começou a dar crédito, a gente começou a ir crescendo, começou aparecendo e tudo, mas o que é mais engraçado, depois de todo o brief que eu tinha dado do Mauro pro Fabinho, quando acabou a reunião, tudo certo, tudo, o Fabinho virou pro Mauro e falou assim, acordou do nada, no meio da reunião, sabe o que estava acontecendo? Ele falou, Mauro, é o seguinte, fica tranquilo, que a gente vai botar pra fuder no Rio de Janeiro. Passou o efeito. Não passou não, eu acordei do nada. Participação tava sendo 0, tava assim. Nisso o Leandro já tinha assinado lá 1 milhão, você nem viu. Tô escutando a conversa, longe, né? E aí fechei com isso aí. Chave de ouro. Foi um negócio que eu quero esquecer, mas ele faz questão de lembrar. É boa a história. Nem tanto. É boa. E daí foi seguindo. Aí logo virou um ano, passou o ano da pandemia, virou um ano, o Mauro foi lá visitar a gente, né, começou a ganhar notoriedade, né? Fomos os primeiros a fazer a feira com a fábrica. Nessa visita do Mauro, a gente negociou a feira do ano seguinte para a gente fazer. Que foi o Static in Rio. Foi o Static in Rio, exatamente. Eu me lembro que na época eu falei pro Mauro, Mauro, quanto é que você vendeu na tua última feira aqui no Rio? Vai, ele, olha, eu acho que foi 500 mil reais. Eu falei assim, pô, 500 mil reais, fiz uma conta rápida, nem combinei nada de Fabinho, foi lá de estalo. Falei, pô, 500 mil reais. Falei, Mauro, se eu comprar os 500 mil reais de estoque para eu poder fazer a feira, você deixa eu tocar a feira? Ele, irmão, como assim, irmão? Eu falei, cara, seguinte, você vendeu 500, eu garanto tua última feira, pego esse estoque e vendo esse estoque na feira, vou tentar vender 1 milhão para recuperar o que eu ganhei e a gente faz a feira para você aqui e tal. A gente tem equipe, você traz um time para me ajudar. E aí, cara, instalou, comprou a ideia. Cara, eu me lembro que nessa feira foi assim, foi aí também que foi o divisor de águas da E-Medical. Nessa feira a gente vendeu 2 milhões de reais. Maravilha. E a meta era 1. E a meta era 1. E no mês seguinte a gente vendeu mais 2 milhões do pós-feira. Que maravilha. E aí, cara, saiu a ficha. Peraí. É um baita. É a trama no jogo. Agora a gente pode. Isso acaba te dando assim uma coragem, né? Você fala, pô, eu nem sabia que eu tinha essa força. Né? Você começa a se fortalecer, você começa a acreditar no mercado, acreditar mais em você. E aí o discurso do parceiro, no caso da Medical Science, começa também Foi um divisor de águas, assim. Não, e assim, a gente vem da comunidade, né, cara? Da comunidade do Rio de Janeiro, sem condição financeira. A gente é lá é complexo do Alemão, mas é complexo da Penha, vai. E aí, cara, você chega numa situação, fala, pô, peraí, faturamos 2 milhões, cara. 2 milhões de reais. Um número que salta ao olho, né? Que é isso? Que loucura é essa? No mês seguinte, mais 2 milhões. E aí você começa, né, crescer e tudo. Então, eu me lembro que no primeiro ano, aliás, no segundo ano a gente dobrou o primeiro. No terceiro ano a gente dobrou o segundo. Maravilha. Esse ano é o quarto ano, a gente está dobrando o terceiro. E pela nossa projeção que acabamos de definir ele agora, no que vem a gente vai dobrar de novo. Se Deus quiser. A gente dobra todo ano. Então, assim, é uma coisa bem legal e a gente deve muito isso à medicação. Hoje, nosso principal parceiro, nosso principal faturamento, né, a relação com a equipe, com todo mundo, desde lá da portaria, lá da recepção com as meninas, até a diretoria é a mesma. Isso é bem legal. Eu posso falar de coração, em nome de toda a equipe, que a gente gosta muito de receber vocês. Vocês são pessoas muito queridas aqui por todos. Né? Simpatias, bom de conversar, bom de bater papo. Além, claro, são bons de negócio, que é o que importa também, né? Mas a gente se sente muito assim, muito bem. E é recíproco, pode ter certeza disso. Coisa boa. Em termos de negócio, o que mais mudou, assim, para vocês, pegando 5 anos para cá, do tempo da distribuição para cá, o que mais mudou, assim, quais foram os principais desafios, assim, que vocês enfrentaram e aspectos que vocês não fariam mais se pudessem voltar no tempo? Olha, isso aqui a gente faria diferente, aqui a gente não foi tão bem, e também gostaria que apontassem aspectos onde vocês foram muito bem. Cara, aqui a gente acertou a mão. O que vocês apontariam, assim, aspectos não tão legais ou que vocês fariam diferente e aspectos que vocês fariam novamente porque acertaram a mão? Olha, pensando em negócio, né? Sim. De um modo geral, acho que o que mais impactou a gente foi a cultura, tá? Cultura comportamental, cultura de gestão. Que a gente tinha
negócios pequenos, negócios, digo assim, mais fácil de tocar, que não tinha muito material humano. Cara, e de repente se viu com um negócio crescendo, 30, 40, 50 pessoas, e aí a gente faltou gestão, faltou expertise, faltou conhecimento. E aí a gente se embolou um pouco nisso, sabe? Começou, caramba, o que eu faço aqui, o que eu faço ali? E aí dividia, o Leandro cuidava de uma parte, eu cuidava de outra. E aí a gente viu que a gente tinha que buscar esse conhecimento. Eu acho que a grande questão não é não saber fazer, é admitir que você não sabe e buscar. E foi isso que a gente fez. É. E aí eu lembro quando a gente começou a buscar conhecimento, né, que a gente começou a fazer alguns cursos. Acho que eu te perguntar, onde que vocês foram buscar esse conhecimento? Na verdade, a gente já fez uma consultoria lá atrás, ajudou muito a gente, tá? E a gente percebia que, caramba, cara, como é que eu era amador. Né? Quando você acha que é empresário, amigo, e esse é um grande problema do Brasil, né? Você acha que é empresário. Sim. Quando você vai ver, meu, que isso, cara? Coisa tão simples, eu não fazia. Buraco é mais embaixo. Exatamente. E continuamos buscando conhecimento, porque não para por aí, né? A gente está ainda aperfeiçoando o sistema, aperfeiçoando parte comercial. Cara, estamos num patamar bem melhor, mas ainda buscando conhecimento, buscando ajustes. Acho que contratações também, né? Eu me lembro que eu falei pro Fábio, cara, é o seguinte, e aí falando bem por mim, né? Eu falei, cara, até aqui eu consegui trazer, né? Daqui pra frente a gente precisa buscar. Com o conhecimento que tu tinha e com os braços que vocês tinham. Exatamente. A gente vai precisar ir pro mercado, buscar gente boa, fazer uma consultoria, buscar uma empresa, tudo, né? E o Fábio, assim, graças a Deus a gente sempre se complementou muito essa questão de parceria. Pô, vamos isso, vamos. Ah, isso aqui acho que não tem que ir. Eu sempre decidiu as coisas muito bem decididas juntos, entendeu? E na hora falou, não, tô contigo, acho que a gente tem que buscar sim, e já fizemos o que a gente conseguia, agora vamos atrás de ajuda. E aí agora a gente está com uma consultoria, tem uns 6 meses já, a gente está trabalhando com o Sales Club, com a Elite do Sales Club. E está implantando agora a máquina de vendas, já implantou o marketing, já a questão da cultura mesmo, né? Você vê, cara, muita gente, muita cultura diferente, você fala, cara, eu quero que seja assim, quero que seja assado, né? E não desafio. e não só falar como que você quer, mas como fazer como você quer que seja feito, né? Mostrar o caminho. Exatamente, mostrar o caminho. Foi uma coisa bem nova pra gente, assim. Eu já tinha lidado com cuidado de time comercial, até mais gente do que tinha hoje, mas era fazer vender. Fazer vender é uma coisa, do tocar uma empresa, todos os setores, é complicado, né? E aí estamos nessa luta aí, cara. E o que vocês acham que é onde vocês foram muito bem, assim? Você pode dizer assim, cara, aqui a gente tomou a melhor decisão, aqui a gente acertou a mão. Ou vocês apontariam o quê? Acho que lidar com pessoas, né? Fazer todo mundo ir na mesma direção, seja gestão, né? Você ter pessoas completamente diferentes e você conseguir fazer todo mundo ir no mesmo caminho e buscar gente melhor que a gente, cara, para estar de mão dada. Ter essa clareza para vocês foi fundamental. Exatamente, mas a percepção de levantar a mão e pedir ajuda, cara, eu acho que é o primeiro ponto para você mudar de vida. Parece simples, mas é muito difícil. Sim. É uma decisão muito difícil, né? Então, eu volto a falar, pega 2 casos que ganham da comunidade, com uma empresa que fatura menos de 20 milhões por ano. Assim, caraca, peraí. É meio louco, né, o negócio. Então, é uma mudança de patamar muito grande. Sim. Eu já trabalhei em empresa que faturava 100 milhões por ano. Mas era dos outros, né? Sim, a repente tá... Entendeu? Tanto de gente, você vê, hoje a gente tem quase 80 pessoas. Aí se você bota aí a mulher e o filho de cada um já vai para vezes 3, é muita responsabilidade, né? Quase 300 pessoas aí. O Mauro diz isso muito, né? O Mauro dos Santos Filho, que é o CEO aqui do Grupo Medical Center, ele fala muito isso. Ele diz, cara, às vezes eu tô, né? Eu fico pensando assim, eu olho assim, pô, a gente tem mais de 200 colaboradores hoje aqui diretos, né? Então, olha quanta família, né? Quanta gente depende aqui de mim, depende da gente. E aí ele diz, cara, isso ao mesmo tempo que é um sentimento maravilhoso, né? De poder ajudar tanta gente, fazer a diferença em tantas vidas, né?
Mas é um peso grande também, né? Essa responsabilidade. Isso é muito sério. É muito sério, exatamente. A brincadeira fica séria, né? Se torna uma coisa mais... Imagina você desligar um colaborador e você sabe que tem uma criança ali por trás, tem uma família, Exatamente. tem uma casa para se pagar. É uma coisa bem séria. Exatamente. Bem grave isso. Exatamente. Peso é um piano nas costas. Eu acho que um ponto positivo também é a parceria com a Medical Sun. Não é porque a gente está aqui em casa, não. Porque realmente, como eu falei no início, foi um divisor de águas da E-Medical. A E-Medical está onde está, posso falar tranquilamente. A gente tem vários parceiros no mercado, mas a Medical Sun foi realmente um divisor de águas, né, também. Seja uma coisa super assertiva, Que legal. né, e que colocou a gente no mercado, né? Tanto que ano passado a gente foi um dos campeões lá no EBA, né? No Business Awards, estava uma empresa de 4 anos. Aliás, a gente não tinha nem 4 anos, 3 anos e pouquinho. Sendo reconhecida já nacionalmente. Exatamente, foi uma coisa bem legal e eu devo isso sem dúvida nenhuma à Medical Sun. Pô, bacana. Sem dúvida a Medical Sun que deu notoriedade pra gente. Legal esse reconhecimento também, né? Pro Grupo Medical Sun também. E que pontos vocês veem de sinergia, assim? Onde vocês acham que a cultura da E-Medical e do Grupo Medical Sun converge? Onde se encontra? Quais são os pontos que vocês acham, assim, que fazem esse relacionamento entre as duas empresas dar certo? Olha, hoje eu acho que a gente tem muito parecido a energia, a correria, o fazer, sabe? Aquela coisa do, não, cara, verbo fazer, vamos fazer. Pode errar? Pode. Cara, vamos fazer, vamos testar, vamos para cima, vamos... Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a metodologia da Medical Sun. E a gente é muito assim. A gente até, às vezes, é muito, muito atirado, né? A gente comete alguns erros, e isso é fato. Mas tem coragem para tentar. Exatamente, mas, pô, tive o Mauro aí com essa vontade de vencer isso, cara, isso é muito contagiante. São pontos que acabam fazendo também a vontade, parceria dar certo, né? Isso aí é vontade de ser diferente, né? Todo mundo é igual, cara. Todo mundo faz igual. 90% das pessoas fazem igual. A gente quer estar nos 10, pô. Entendeu? E aí, para estar nos 10, tem que realmente pensar diferente, tem que fazer diferente, tem que ter mais vontade, entendeu? Fabinho fala com caraca, cara, o Leandro mandou mensagem no grupo 3 horas da manhã. Sim, eu tava trabalhando 3 horas da manhã. Para fazer acontecer. Tem que fazer diferente. Não tem como você fazer igual com todo mundo e querer resultado diferente. Sim. Para ter resultado diferente, tem que fazer diferente. Fato. Né? Com certeza. E a gente é dessa pegada aí, cara. Acho que isso é uma coisa que combina muito realmente com a gente. Bacana. E das tecnologias Medical Sun, que vocês já trabalharam até agora, tem alguma assim que vocês tenham algum carinho especial ou que marcou um pouco mais a trajetória de vocês? Vocês destacariam, se fosse destacar uma tecnologia Medical Sun assim que vocês... Cara, essa aqui para nós ela é diferente, por algum motivo. Teria alguma? Eu acho que assim... Eu estaria duas. Cara, a gente não pode falar, sabe, da questão financeira, né? Eu acho que o que fez grande diferença, e até para a fábrica, para o mercado, para a gente também, foi a Criolipolis. Crioderms. Criolipolis foi um... Eu estaria duas exatamente isso. A questão da Criolipolis, que volto a falar, quando a gente começou lá atrás, a gente comprou 2 unidades. Eu me lembro que quando a gente saiu daqui numa reunião com o Mauro, que a gente fechou um pedido de 100 unidades, cara, De Crioderms? de Crioderms. Eu falei, cara, lembra, Fabinho? Há 2 anos e meio atrás a gente comprou 2, cara. Tá saindo com 100 Crioderms. Imagina. Assim, foi realmente um equipamento que Marcou a história. marcou a gente, né? E agora o laser, cara. Marcou agora, a gente tem algumas franquias, a gente trabalha muito com laser. Enfim, com todos os problemas, todas as dificuldades que qualquer equipamento tem. A gente trabalha com equipamento e sabe que equipamento pode dar qualquer tipo de problema. Mas é um equipamento que a gente hoje está na ponta da língua, né? Sim. Também lidera o mercado. Lidera total, com certeza. Que bacana. E falando um pouco mais de mercado, o que vocês viram que mudou no mercado da saúde estética nesse período? Tanto em termos do cliente profissional, como do cliente final. O que vocês observaram assim, que mudou? Se é que mudou algo, ou eles são os mesmos de 5 anos? Não acredito, mas talvez a leitura de vocês seja diferente. O que mudou? A gente vê o mercado ainda madurando, sabe? Porque assim... Em que sentido, Fábio? A gente tem grandes profissionais de estética, de parte técnica.
mas que ainda encontram ainda uma dificuldade de gestão. São bons no método, talvez. Exatamente. Então a gente se depara muito com isso. Tanto é que assim, um viés da E-Medical é prestar uma consultoria para essas pessoas. De gestão. De gestão, porque às vezes elas não sabem nem o que cabe no negócio dela, exatamente. Então a gente faz algumas perguntas chaves, procura entender o cliente, onde ela está geograficamente, qual é o ticket médio lá daquele ambiente, daquele local. Procura indicar uma tecnologia que se enquadra mais ali. Porque realmente eu acho que falta isso ainda no mercado brasileiro, sabe? Tem muita vaidade, é muito legal, elas são ótimas tecnicamente, mas quando você percebe a questão administrativa Do negócio mesmo. sabe, de saber quanto que ela deve faturar para manter a clínica, eu acho que elas se perdem um pouco nisso. Tem uma oportunidade ainda para crescer. Mas é um mercado que eu não sei nem te dimensionar onde vai, entendeu? Porque se você me perguntar quanto que fatura esse mercado por mês, eu não sei te falar. Porque é um mercado muito informal ainda, né? Em muitas frentes, né? É difícil da gente ter um número real. Os registrados e os não registrados é um negócio imenso. E o cliente final, o cliente que recebe, né, os procedimentos, vocês viram alguma mudança nele, assim, né, nesse período? Ele se tornou daqui a pouco mais conhecedor? Eu falar, acho que é a informação, né? Acho que o cliente final está muito informado, né, cara? Ele estuda muito para fazer um tratamento. Então ele vai lá, por exemplo, o cara fazer depilação com racon. E como isso impacta o negócio de vocês? Quando é positivamente, quando é nosso favor, é maravilhoso, né? Quando é contra, ou contra a favor de outra marca, né? E aí dificulta um pouco mais. Como eu falei no início, hoje o nosso principal foco é a medical science. Então, quando o cliente pede uma outra marca, uma outra tecnologia, alguma coisa do tipo, porque ela já vem conhecendo, né? Dificulta mais, né? A questão da virada, de você trabalhar tecnicamente, tentar... E entra o desafio de marketing também, de comunicação, talvez, de fazer essa virada, né? Mas, voltando a falar de novo da nossa casa aqui, cara, o marketing medical science, não é porque eu tô na tua frente, melhorou demais, cara. A vista do que quando a gente começou para hoje, eu acho que ajuda muito, né, cara? A gente, no final da virada, né, família? Ajuda muito, né? Tá em todos os eventos, entendeu? Tá participando de congressos, até que, por exemplo, agora o Gigante, a gente estava lá. Bacana. Era um evento de educação mais do que de tecnologia. Exatamente. A gente estava lá. Educação de gestão, financeira, de negócios, né? Então, assim, tem que estar, cara. Tem que aparecer, não tem jeito. Marketing hoje é tudo, né? Que legal, coisa boa. E aí a questão do modelo dealer, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, como é que vocês veem isso? É um grande desafio, claro, mas é uma visão também, né, da direção do Grupo Medical Sun, de que o modelo dealer, né, dealer partner, vem para mudar, né, a forma realmente de fazer negócios, de distribuir tecnologias no Brasil. Vocês têm essa visão também? Vocês compartilham esse sentimento? Não só compartilha, como acho que a gente foi o primeiro a assinar lá, se eu não me engano, no dia. No lançamento. No lançamento, O que acontece, cara? Como eu venho da área médica há muitos anos, eu sempre falei isso com o Fabinho, cara, quem tem tudo não tem nada. Eu sempre fui um cara que trabalhei com exclusividade, cara. Eu vou vender essa caneca preta, bojudinha, com uma pontinha para segurar, e eu vou trabalhar nela até o fim. Vai botar Eu vou energia ficar ali. rico com isso, eu vou ficar pobre com isso. Dessa forma. E na área da estética não tem muito isso, né, cara? A história do distribuidor vender tudo de todo mundo, particularmente, pode ser um tiro no meu pé para ser um distribuidor, eu não sou muito a favor. Eu não concordo muito. Quando você vai para o dealer, você vai para uma loja conceito, com um diferencial de atendimento, com uma exclusividade de atendimento. Equipe treinada para aquilo. Equipe treinada para aquilo, focado naquilo, não tem como dar errado. É impossível dar errado, entendeu? Então, quando o Mauro veio com essa ideia, cara, a gente foi o primeiro. Fez sentido? Dentro, total. A gente chegou a alugar a loja aqui em Porto Alegre, né? Por conta da enchente, a gente desenvolveu, resolveu segurar um pouquinho. Sim. Mas a loja lá do Rio já está alocada, a gente já vai começar a obra agora, provavelmente em janeiro vai inaugurar. Início de 2025 tem e na sequência, Floripa também. Bacana. Então, assim,
A gente comprou a ideia e eu falei pro Mauro na época, a gente falou inclusive, cara, quem não quiser, a gente quer. O caminho é esse. É isso aí. Atendimento mais exclusivo, mais... Nós também somos consumidores de outras áreas, né? Quando a gente vai numa loja assim, a gente... Não só a questão da experiência. A gente está agora participando do Sales lá, eles falam muito, cara, não é mais PDV, é PDX, é ponto de experiência, não tem mais ponto de venda, né? E assim, voltando na história da área médica, cara, na área médica, a coisa mais importante no negócio é a educação continuada. Você dá treinamento, você dá workshop, você ensina a usar. Vai sempre alimentando. Tá alimentando esse cara de educação, entendeu? De informação. E a loja também é isso. Você tem uma loja, uma sala de treinamento, você fazer workshop, você dar aula, você fazer curso, fazer parceria. Então, cara, isso tem tudo a ver. Não tem como dar errado. Fantástico. O mercado do Rio de Janeiro ele é muito diferente do mercado do sul do Brasil, do mercado de São Paulo, eles do Nordeste, ou eles se equiparam, são nivelados? Como é que vocês veem isso? Em termos de atendimento, em termos de procura por tecnologias? No geral, em questão de procura, sim, tá? Mas tem as suas diferenças, porque, cara, a gente tem o Brasil é um continente, né? Então, por exemplo, quando você vai para o Nordeste, é um mercado muito local. O Nordeste gosta de falar com gente de lá. Perfeito. Então, quando fala com gente que não é de lá e ele sente o sotaque, cria ali uma barreira ali para ele fazer negócio. Não sei se é uma questão de confiança, não sei. Eles gostam de negociar com pessoas de lá. Perfeito. Agora, no geral... No Rio não tem isso. Não, no Rio não. São Paulo também acho que não. Os mercados são muito parecidos. Tem a questão do crédito, né? O Rio de Janeiro sofre um pouco aí com vários Tem governos. muita informalidade também. Exatamente. E aí, muito dinheiro no Rio de Janeiro não passa por um local que dê para registrar, entendeu? Oficial. Tem muita coisa assim lá no Rio. Mas, no geral, o mercado é muito parecido. Você acha alguma coisa diferente? Não, acho que é isso aí. Perfeito. E o futuro? O que vocês acham, assim, para onde a gente está caminhando em termos de tecnologia e de atendimento e de especialização? O Grupo Medicação, por exemplo, está muito focado também na área médica, né? Sem, claro, jamais perder a atenção na estética. Mas o futuro, vocês têm alguma visão, assim, tipo, olha, cara, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai estar certamente vendendo tecnologia para tal coisa, ou que a pessoa vai fazer tal coisa. Vocês têm uma visão, assim, de futuro, ou isso para vocês ainda não é muito vago, é muito... Não, acho que de tecnologia é bem vago, né, cara? A tecnologia não tem como saber, muda muito rápido, né? Mas de negócio, sim, eu acredito que o mercado ele vai se profissionalizar mais, entendeu? Acho que hoje ainda tem um amadorismo, o Fabinho falou, né? Da gestão. Então acho que isso aí vai melhorar muito, acho que. E para a área medical, qual é o futuro, assim? Vocês vão focar aonde os próximos 5 anos, os próximos 10 anos? Onde é que vocês estão mirando, assim? Então, a gente sempre teve essa pegada, né? Quando a gente começou a empresa, a gente enxergou um gap muito grande no mercado, né? Porque você imagina, você começa a empresa sem dinheiro, cheio de gigantes no mercado. O que a gente enxergou? Cara, qual é o gap desse mercado? O gap pra gente era pós-venda e treinamento. E esses grandões, a gente enxergava que eles não faziam como deveriam, porque é muito grande, vende muito, e a gente investiu muito nisso. E a gente acha que isso vai se consolidar cada vez mais. Quem tiver o melhor pós-venda, quem tiver a questão do treinamento, quem tiver a questão da educação continuada, como o Leandro falou, eu acho que é uma tendência se perpetuar mais no mercado, sabe? Que o público vai ficar cada vez mais maduro, exigente, cobrando mais. E eu acho que isso é um grande diferencial, cara. Porque, imagina, você compra uma máquina, você está ali numa relação maravilhosa, depois que a máquina quebra, você entrega para o cliente lá um 0800 para ele resolver com a falha. Quebra o clima, né? Isso é uma covardia, né? Quebra o clima, né? Eu acho que é por aí. Acho que esse é o nosso caminho aí. Eu até complementando, eu acho também que a questão da distribuição, isso deve diminuir, deve centralizar em alguns players, alguns maiores. O mercado deve ficar mais concentrado. Mais concentrado também. E sem dúvida a gente vai estar nessa concentração.
Acho que isso aí eu não tenho dúvida. Acho que vai ter uns 5, 6 no Brasil que vão nadar nesse oceano que vai voltar a ser azul, né? Porque Maravilha. acho que não que seja vermelho, mas que vai voltar a ser muito azul. Que é um mercado muito bom, né? O mercado Ah, estético, com certeza. É um mercado, a gente não tem limite ainda, né? Não está claro o limite dele. Né? Pode ser. Que bom. Gostaria de pedir para vocês uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, né? No YouTube, enfim, ou nos ouvindo no Spotify. Uma mensagem para quem quer empreender, para quem está sonhando em empreender no mercado da saúde estética. Mas é algo que a pessoa possa, cara, ouvir lá o Medical Business Cast e aquilo me pegou, aquilo fez a diferença para mim. Uma mensagem assim, para o nosso público mesmo. Se vocês puderem. Só minha mão de mensagem. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, se qualifiquem, não tenham medo, estudem, corram atrás dos seus sonhos, mas com muito pé no chão, com muita honestidade, muita transparência. Estudem o mercado que vocês vão entrar, tá? Invistam na parte técnica, mas invistam também em gestão. E assim, não tenham medo, o mercado é bom, o sol aí tá para todo mundo dá para ganhar dinheiro. Se a pessoa tiver qualidade, se ela trabalhar direito, se ela estudar, se ela se qualificar, dá para vencer. Não fiquem olhando quem quer te derrubar, quem quer te servir de âncora, te desmotivar. Meu irmão, para cima. Se formem, estudem. Gente, dá para chegar, dá para montar o seu negócio, dá para você ter uma vida legal, dá para você ganhar sua grana, dá para ter sucesso. É isso. Olhar pra frente, exatamente. Como a gente quando foi ano passado lá no EMA, né, recebeu o prêmio, meu filho foi com a gente lá, né, o Arthur. E no dia que a gente é médico e tudo, a gente subiu o palco, né, ele falou, indo pra São Paulo, ele falou, papai, quando chegar lá eu vou falar lá no palco. Eu falei, sério, vai ser o que ele? Cara, quando chegar lá eu vou falar. E quando chegou lá, eu falei, filho, fala. Ele, não, eu tô com vergonha, enfim, não falou nada. E aí, quando a gente desceu do palco, eu falei, fala, o que você quer falar? Ele falou, pai, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que legal. Olha, é uma baita frase. É isso, né? É uma baita Nunca frase. foi sorte. A gente tá onde a gente tá por conta de Deus. Só. Sem dúvida. Só isso. Baita frase, baita frase. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Medical Business Cast. Um episódio incrível com nossos parceiros aqui da E-Medical. Até aproveitando, eu tô falando o tempo todo E-Medical, mas vocês pronunciam diferente, né? A gente usa o H como um acento, né? É medical. E-Medical. E-Medical. Então vamos treinando aqui, né? Porque a gente tá acostumado aqui, pega o sotaque aqui do sul também. Nossa, entendendo. Mas muito bom tê-los aqui. Mais uma vez a gente agradece, né, a presença de vocês, tanto em nossa sede como aqui no Medical Business Cast. E espero que a gente tenha outras oportunidades de aprender mais com vocês, ter mais insights, ouvir mais histórias. Enfim, para nós isso é fantástico, né? Vocês fazem esse mercado, né? Vocês são, como eu disse no início, grandes players desse mercado. Então, tenho certeza que o nosso público é uma oportunidade excelente também de aprender, de conhecer mais de vocês e estar mais próximo, né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Te agradece aí mais uma vez, obrigado mesmo. E conta pra gente, tamo aí que você precisar. Um prazer imenso estar aqui. Um beijo para todos aí da Medical Sun, do Sul. Grande abraço aí. A gente Deixar agradece. pra dar o time lá do Rio também pro Emédio. Exatamente, vão nos assistir, vão nos ouvir. Exatamente. Isso não rola o senhor. Coisa boa. Abração. Então conversamos aqui com o Leandro Ramos, diretor comercial, e também com o Fábio Muniz, diretor administrativo da E-Medical. Isso? Acertou. E-Medical. Grandes parceiros aqui do grupo Medical Sun, participando aqui do Medical Business Cast, desse episódio que vai ao ar no Spotify e também na TV Medical Sun, nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu, nos acompanhou e até o próximo episódio. Um grande abraço.